Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 15 de janeiro do ano de 2022, primeira semana do tempo comum, sábado. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Edenilson, e aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a Santa Mãe Igreja nos oferece neste dia. Meditaremos o evangelista Marcos, no seu capítulo 2, versículos 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira-mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, precisamos aceitar Jesus como nosso médico e assim Ele poderá cuidar de cada um de nós. Jesus faz uma constatação. O coração do ser humano está doente, precisa de médico e de remédios. O seu coração podem estar doentes. A doença maior é a de pretender salvar-se sozinho, de não contar com a graça de Deus. Quem se considera justo demais está com o coração adoecido. Quem acha que é capaz de salvar-se, quem acha que não precisa de ajuda, que não precisa de ninguém, quem acha que pode viver neste mundo sozinho, este está doente. Foi esse o cenário que Jesus encontrou quando ele chama a Levi daquela coletoria de impostos. E as pessoas que estão ao redor começam a julgar porque Jesus entra na casa daquele homem, e não apenas a casa física, e sim a casa do coração. Existem dois tipos de pessoas: as que se reconhecem pecadoras e aquelas que se acham perfeitas demais. As primeiras podem se converter, podem mudar de vida, quando abrem o coração para Deus. Já as que se acham justas demais são impossíveis. Nem o Senhor conseguiu isto, entrar naqueles corações endurecidos que pretendiam se salvarem sozinhos, que queriam trilhar um caminho de autojustificação, de autorredenção, mas não confiavam em Deus. Foi isso que Jesus encontrou quando estava ali naquela cena com Levi, um pecador público que se deixou tocar pelo olhar amoroso de Jesus. De um lado, aquela realidade dura dos fariseus, mestres das leis, que não aceitavam que Jesus pudesse construir um caminho de amor, de fraternidade com uma pessoa pecadora. E muitas vezes nós somos assim. Pensamos que o Senhor Jesus e a graça de Deus não podem habitar em determinados corações. Nós predeterminamos que essas pessoas não são destinadas ao amor de Deus. As julgamos e a condenamos, e foi isso que Jesus encontrou de um lado.
Mas do outro lado, quando Jesus encontra o coração aberto de Levi, que está disposto a uma vida nova, Jesus pôde ser médico para ele. Curou suas feridas. Ele pôde colocar remédio e bálsamo nessas feridas e começou com Levi uma belíssima história de amor. Começou com ele uma história de fraternidade e de comunhão. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Nós estamos doentes. Nós sofremos com muitas doenças, dentre elas as espirituais. Mas qual o remédio para esta doença? É Deus, é a mudança de vida, é o trazer de volta novos pensamentos, novas posturas. Talvez hoje o nosso coração esteja doente e nós precisamos urgentemente do médico que é Jesus. Abramos este coração, abramos a nossa vida para que entre esse médico de nossa alma, para que ele nos cure, para que ele nos perdoe, para que ele nos purifique e que também nos leve para o dom de uma vida nova. Vamos aceitar Jesus. Ele é o médico dos médicos. Que Jesus nos cure, nos ofereça um corpo são, mas também uma alma sadia, para que no final de tudo estejamos preparados para este encontro definitivo com o Senhor. Que desça sobre você, sobre toda a sua família, a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom dia e um sábado abençoado.